foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha um nome de morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram em terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizias aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Meu Deus! Irmão, os 4 cavalos do Apocalipse. Primeiro, o cavalo branco. Nós vamos entender. Esse aqui é o anticristo. Nós vamos ver um outro lá na frente, que agora já é Jesus. Mas aqui é o anticristo. Ele saiu para vencer e vencendo tudo. Mas logo em seguida, o cavalo branco, falsa paz, se transforma num cavalo vermelho, que é guerra. Depois de uma guerra, o que vem?
vem um cavalo que é morte. Capítulo 6, ele pega os dois períodos. Só que agora vamos ver mais detalhado cada parte do segundo período. Nesse momento agora, você não vê mais falar do anticristo. Vamos ver daqui a pouquinho. A partir de agora, é só juízo. Apocalipse capítulo 8. Capítulo 8. Aleluia. Entra agora as trombetas. Versículo de número 7 a seguir. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foi atirados na terra. Foi então queimada a terça parte da terra. Queimada a terça parte das árvores, e também toda erva verde. Com as trombetas. Entra as trombetas agora. Outra forma de juízo. Segunda trombeta. Fernando, lê para nós. Versículo 8. 8:8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terra a parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que estão por tocar. Aí, só um instantinho. Vamos parar, vou entrar no 9 já já. Irmãos, o que nós estamos vendo aí? Ele viu estrelas caindo. Para os dias do profeta, ele tem uma visão, parecia uma estrela. Mas não tem estrela aqui, é míssil, é bomba sendo atirada, míssil viajando. Todas essas explosões aqui é construída pela mão do homem. Toda destruição. Hoje, grande problema são as armas nucleares. E você vai ver que cada uma que foi detonada matava um terço da população, um quarto. Você vai fazendo uma matemática aí, você vai ver que está reduzindo. Tem uma dessas explosões aqui, ó, que cai na fonte das águas, e as águas viram sangue. Nós vamos ver mais na frente. Sangue de um morto. E as pessoas vão querer beber, precisa beber água. Mas caiu na fonte das águas, na nascente. Juízo de Deus
dado sobre a terra. Capítulo 9, prossegue, Fernando. E o quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que tem o escorpião da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E foi-lhes permitido... Só um instantinho. Quem é que tem o selo de Deus aí? Hã? Quem tem o selo de Deus? O 144. A igreja está na glória. A igreja foi arrebatada. O 144. Caiu uma explosão em determinado lugar. Abriu-se o poço do abismo. E de lá saíram gafanhotos. Pensa nos animais estranhos. Encarregado e provocador como as dores do escorpião. Durante 6 meses, perseguindo o ser humano. Aqueles que não têm a marca. Que não é um dos 144. 144 está pregando. Pode seguir, Fernando. E foi-lhes permitido que não os que matassem. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como um ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou... Só um instantinho. Terminou o nome? 12. Sim. Tá certo, vamos lá. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, e por fim, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos de cavalheiros eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças como couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo,
pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e na sua cauda, porque as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicação, nem dos seus furtos. Olha aqui, irmãos. Estão vendo? Juízo, juízo e mais juízo. Mas só está começando. Nesse período, quem está pregando aqui? Os judeus. Os 144. Não quiseram pregar na época boa. Presta atenção, irmão. Eu saí com o irmão, amigo, para assistir um jogo do Palmeiras. Chegamos lá. Ele palmeirense de morrer. Não, eu quero ficar perto da torcida do Palmeiras. Uma tal de mancha. Mancha. Só o sangue de Jesus tem poder. Chegamos lá, não deu para entrar na mancha, nós ficamos aqui meio perto da mancha. Do outro lado estava a torcida do outro time. E o pessoal da mancha começou a jogar bomba. Irmão, uma bomba caiu quase entre eu e ele aqui assim, ó. Irmão, a bicha que jogou a gente para cima. Mas foi uma explosão. E eu olhei para ele e falei, rapaz, vamos sair daqui, mas não, vamos morrer aqui. E ele saiu nervoso, gritando com o palmeirense que jogou a bomba, tu é um corintiano, tu é um corintiano. Nesse período, os judeus vão estar pregando com bomba explodindo em cima deles. Juízo de Deus. E tem gente querendo passar pela grande tribulação. Tem gente querendo estar aqui. Capítulo 15, irmão Pedro. Versículo 6 a seguir. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com os cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Pode seguir, entra no 16 agora. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morro, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores.